Minha gente, seja bem-vindo com mais um vídeo. Tô aqui na casa do seu João, né? Seu João, ele tá meio adoentado, eu soube que ele tava meio adoentado, hoje eu vim visitar ele. Sempre eu vim pra cá, ele tem umas histórias boas. Eu vim visitar ele pra saber como é que ele tá, pra ele contar algumas histórias pra gente. Pois seja bem-vindo com mais um vídeo aí. Vamos dar continuação aqui do vídeo, viu? Valeu! E aí, seu João, como é que tu tá, seu João? Filé, né? Graças a Deus, né? Pois é. Recuperando, devagarzinho, né? É assim. Ei, e aí, como aquela história que tava falando lá sobre o porco, tá onde? Era. É porque lá eu tinha era o tio meu, o tio Chiquinho, Hum, interior lá, aí, lá na Caatinga. Aí ele tinha lá e criava. Quando os porcos, ele criava lá muito porco, hum, e no chiqueiro, né? Então aí a porca pegava, ele soltava eles do chiqueiro tudinho, a porca ficava solta, né? Porque ninguém criava muito naquele tempo. Ele não criava, era só dentro de chiqueiro, não. Criava cercado, os povos tudo comendo. Né? Aquele quando ia bater, estava no chiqueiro. Então, quando ele estava ali, que disse assim, vamos botar ali no chiqueiro para matar. Aí ele pegava o porco e colocava no chiqueiro para poder engordar. E hum. todo, quando fosse no final do ano, quando fosse no meio do ano, eles matavam. Aí botavam um cara no chiqueiro e outros estavam soltos no cercado dele, Eu sei. lá dentro de casa. Aí quando eles soltaram, que lá tinha uma baixa, embaixo tinha uma baixa grande, uma Certo. baixa que passava água, e ficava o verão todinho, né? Muita parte secava, mas a baixa lá ficava tudo molhado. O pessoal fazia cacimba, fazia as cacimbas, muita gente tirava água, quando o cerco ficava tudo seco lá. Aí saía, as porcas saía, a porca saía carregada de bacuri, Ah, saía de lá e ia comer embaixo. Mas também quando ele soltava os porcos lá, que os porcos que saía com os porquinhos, quando era pequeno, ele ferrava logo. O ferramento dele, o povo lá, era cada um pegava na orelha. ah. Pegava na orelha do porco, aí tirava um pedacinho da orelha, a ferra. Pra Pra marcação, ferrar, pra né? marcar. Marcar, pra... Marcava ele com 20 dias, ele já marcava o bacuri. Ah, O bacuri pegava, aí ficava ali com as porcas, ele soltava tudinho. Ali ele pegou o porco, ele pegava o porco, soltava com a porcazinha, ferrava eles na orelha, e o porco soltava, estava com as porcas. E a porca pegava, ficava comendo por ali, e a porca descia para baixo. Ia para lá, aquilo era molhado, ela ficava fuçando lá, mas os porcos. Só que quando saía com os bacurinhos, ela chegava de lá, perdia os bacurinhos. aí ficava Perdia os bacurinhos. Os bacurinhos ficavam lá. no mato. Ficava lá e ele dizia, vixe, mulher. Ele dizia, Maria, eu tô achando que o bacurim, que a porca se deitou por cima dos porcos, o matou, então perdeu. Ah, Vamos atrás, vê. A porca chegava, a porca saía mais ou menos com uns 10, 12 bacurim. Quando chegava com 6, 6 ficava lá na baixa, lá abaixo, lá na baixa, a baixa lá tinha mato. Aí, passava tempo, eles iam lá, chegava lá, não achava os bacurim dentro do mato. Ela fuçava muito, entrava no mato, saía no outro, para chegar lá. E passava sempre as capoeiras, tinha as capoeiras, mas tinha os camisinhos de deles iam. Aí quando foi passado o tempo, aí disse, rapaz, ela perdeu. Aí ele pegava e ficava, agora não vou soltar ela muito dela, tem que ficar aqui quando a gente vai ficar olhando para ver se ela não perde mais. Os bacuri. E os porquinhos ficavam no mato. Aí ficava. Quando era com 6 meses,
Tinha perdido, bacurinho, Hum. 6 meses. O pessoal chegava e dizia, ei Chico, ei Chico. Ele dizia, oi. Rapaz, o menino lá tinha uns cachorros bons, encontraram com lá um porco grande. Hum. E estão achando que a ferra é tua. O pessoal olharem de Ó, por longe, isso que é bom ter marcado, né? acharam que é teu, mas o bicho tá é grande, viu? Tá lá. Tá, nós viemos dentro do serrote lá no mato. Quando ele viu a gente, ele correu. Aí ele foi, botaram os cachorros, o pessoal foi para pegar. Aí pegaram. Pegaram dois. Pegaram dois. E era a ferragem, era dos bacurinhos. Mas, rapaz. Porco grande. Chegou os. Chega o dente dele tava de fora. Eita. Aí os cachorros acuaram, eles rasgaram cachorro, os porcos, aí deram os lanços, o pessoal levaram, deram os lanços de corda, pegaram, trouxeram dois, amarraram ainda, sacrifício do céu. Aí fizeram lá um chiqueiro alto, jogaram ele dentro. Pode contar aí. Jogaram ele dentro. Ah. Jogaram ele dentro os dois. Rapaz, quando a gente ia lá visitar, olha, que eu ia lá na casa lá dele lá, eu ia lá, chegava lá, e quando ia botar de comer, chega os porcos voaram em cima da pessoa para querer avançar. E era, mano. Era. Aí amarraram eles, os porcos, Ah. caparam, mas eles ainda ficavam, ainda eram bichos valentes. Eu sei. Ficaram grandes. Por isso que por isso ficaram os porcão medonhos. E lá tinha muita gente lá, os porcos ficavam. Mas tudo conhecia as férias. Os porcos ficavam aqueles porcão grandão, os porcão mesmo do mato. E quem pegava eram os cachorros do povo. Aí eles partiam. Aí eles pegavam, capavam os porcos. Pegavam ali a vizinhança todinha, capavam os porcos. Aí ele, todo mundo, quando passava ali na faixa de uns 3 meses, 2 meses que tinham acabado o couro, aí matava. Aí repartia pra tudinho. Dava uma banda, todo mundo. Porque era assim, lá era assim. Lá não vendiam, lá dava. Lá quando ele matava o vizinhança, mandava 2 quilos para um, 2 quilos para outro, 3 quilos para outro. E lá era muito bom. Lá era casa de farinha. Lá tinha casa de farinha. Tinha uns paiolzão de arroz. Aí os porcos lá eram assim. E os caçamentos lá eram os porcos. Aí lá os cachorros acuavam. Os cachorros acuavam as caças. Lá era muita coisa lá. E ele criava muito. Lá eles criavam demais. Criava muita cabra. Criava gado. Criava... Era muita galinha. E a comunidade lá era muito pessoal. Era uma comunidade muito... Pois é, né? É como aqui, né? Eu criei esse porco, fui-se embora. E pra ali pra baixo tem aquela baixa, lá embaixo. E já viram que ele tá pra ali, pra baixo. Né? Agora um cachorro bom deve acuar lá. Se ele tivesse ajudado, que aqui é o seguinte, minha gente. Aqui tem muita... Aqui tem muita capivara. Aqui embaixo tem uns açudes. Aqui tem uns 3 açudes. Que ali tem mais ou menos, ali para baixo, tem mais ou menos, a gente vê na faixa de umas 30 a 20 cabeças só de capivara. Se você fizer aqui, na região que nós moramos aqui, nós moramos numa região aqui da Taitinga. Se você tem aqui embaixo, você fizer um roçado, se não for bem feito, elas entram, acaba com o seu milho. Acaba mesmo. Acaba com milho, acaba com feijão, acaba com tudo. Aqui tá cheio, lotado de capivaras. Tá tudo dentro dos açudes. E aqui os açudes aqui tem muito peixe, mas elas sempre estão tudo aqui. Eu solto aqui eu soltava aqui um gadozinho que eu tinha, soltava aqui para baixo aqui, quando eu ia buscar, era demais. A gente encontra no Topava caminho. com ela, né? De 2, 3, com 4, ela direto. As capivaras grandes, só capivara bonita. É igual um rebanho de ovelha.
anda no rebanho em cima de um paredão do açude que tem ali para baixo. E elas andam muito. E a gente encontra elas. Quem tem roça aqui para baixo, que faz, elas acabam com tudo. Elas acabam com feijão, acabam com milho, acabam com tudo. Onde tem comida que ela gosta, ela... E você sabe que o pessoal não pode matar. Elas têm, então elas estão produzindo, elas produzem muito. Elas são muito. A gente vai buscar um brequeado aqui ao lado, com os bichos que a gente tem. Os bichinhos que a gente cria. E é muito, a gente vende demais lá. Há um brequeado lá, elas ficam comendo, elas comem tudo que encontram, né? Aí elas ficam lá nos açudes, o brequeado sai ao redor dos açudes, né? Então aqui tem muito. Pois é, minha gente, olha, a história tá muito boa. Eu sempre venho pra cá, pro seu João, contar essas histórias. Eu acho muito bom vir pra cá. Nós vamos ficando por aqui, viu? Vou parar com o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tô voltando para outro vídeo aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Depois eu vou pra cá de novo aqui na casa do seu João. Fazer outro vídeo com ele. Para ele contar umas histórias que ele tem aí. Que eu acho muito bom as histórias dele. Valeu, minha gente. Até o próximo vídeo. Valeu. A pessoa tem que fazer o quê? Nesse vídeo? Tem que fazer o quê nesse vídeo? Tem que fazer o quê nesse vídeo? Dar o likezinho, né, senhor? Aí você se inscrever. Aí, se inscreva para o rapaz, que é muito importante, viu? E a gente tem muita história boa, viu? História do passado, coisas verídicas, coisas boas, que a gente conviveu, né? E aqui a gente, né? A gente agradece a vocês, viu? Muito importante. Valeu, minha gente. Valeu. Valeu.